Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidil fuqaha wa ala alihi wa ashabihi al-ulama. Hoje estaremos no nosso livro, o momento do livro, mais uma vez com o livro Al-Usul Thalatha, os Três Princípios, o livro ao qual foi escrito pelo Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, Imam Ahlus Sunnati wal Jama'a, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, rahmatan wasi'ah. Um nobre livro ao qual estamos parando e ponderando sobre alguns momentos deste livro, alguns momentos que suplicamos a Allah tabaraka wa ta'ala que nos faça dentre aqueles que cada vez que nos aproximamos do conhecimento benéfico, que Ele, glorificado seja, nos beneficie com este conhecimento e que nos adentre ao paraíso, e que os anjos, sempre que estivermos parados, ponderando na palavra de Allah tabaraka wa ta'ala, estejam ali pedindo perdão por nós, estejam ali congregados, ouvindo a palavra de Allah tabaraka wa ta'ala, azza wa jal. Hoje, na continuação, i'lam arshadaka Allahu li ta'atihi, como o Musannif, rahimahullah, o escritor fala, saiba, ó aquele, subhanallah, e essa é uma etiqueta, como mencionamos no final do vídeo anterior, uma etiqueta dos sábios, que quando eles amam por Allah. O sábio é aquele que sabe, literalmente, arredondando a palavra, é aquele que sabe manusear o conhecimento com a hikmah, com a prudência e a sabedoria de Allah tabaraka wa ta'ala. E este é o exemplo dos sábios da nação do profeta sallallahu alaihi wasallam. Não falamos qualquer sábio, pois falamos aqueles sábios rabbaniyun, os sábios que são assenhoreados na religião de Allah tabaraka wa ta'ala, que julgam apenas com aquilo que agrada a Allah, mesmo que as pessoas se agradem ou se desagradem, estão julgando apenas, decretando apenas o que Allah tabaraka wa ta'ala ama e fica satisfeito. O Sheikh, rahimahullah, fala, saiba, ó aquele que peço a Allah que seja uma pessoa reta na obediência dele, glorificado sejas. Anna al-hanafiyyata millata Ibrahim. Saiba que o monoteísmo, que a pessoa unificar, a pessoa estar contrita apenas adorando o único Deus, faz parte da crença de Abraão. Faz parte da crença de Abraão. An ta'buda Allaha mukhlisan lahu din. Que você adore a Allah sincero para com ele em sua religião. Esta é a crença do profeta Abraão. Era a crença do profeta Abraão, que a paz seja sobre ele, e assim também a crença daqueles que vieram após ele, de sua descendência profética, que a paz de Allah esteja sobre todos eles. Lembrando, ponderando, não é nosso assunto, mas mencionando que o profeta Ibrahim, a paz seja sobre ele, Allah tabaraka wa ta'ala agraciou-o com a profecia, agraciou-o com a sabedoria de sair do shirk, do politeísmo, e de sair do povo idólatra. E após isso, Allah o agraciou com filhos profetas, e a descendência dos filhos, profetas. Profetas, mensageiros, admoestadores e alvissareiros, que a paz de Allah seja sobre todos eles. Suplicamos a Allah que nos faça dentre aqueles que são da crença do Abraão, que a paz seja sobre ele. Como o Sheikh disse, saiba que a crença monoteísta é a crença do Abraão, que a paz seja sobre ele. E ela se resume no que? Adore a Allah, adore a Deus, sendo sincero com ele na devoção. E como o Sheikh fala, al-Musannif rahimahullah, وَبِذَلِكَ أَمَرَ اللَّهُ جَمِيعُ النَّاسِ. E com isso, Allah tabaraka wa ta'ala ordenou todas as pessoas, وَخَلَقَهُمْ لَهَا كَمَا قَالَ تَعَالَى. E Allah tabaraka wa ta'ala criou todas essas criaturas, dentre o ser humano, dentre os gênios, todas as criaturas, apenas para isso, para a adoração a Ele. Assim como Allah diz, tabaraka wa ta'ala, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. E não criei os gênios e os humanos a não ser para a adoração. E dentre os sábios falam que foi antecipado a palavra gênios do que os humanos, porque os gênios foram criados na ordem cronológica antes do ser humano. Então falam que a menção da palavra jin antes da palavra ser humano, né, ins, não é senão pelo motivo da ordem cronológica da criação. Exceto para me adorarem, como fala assim no versículo, وَمَعْنَا يَعْبُدُونِ يعني يُوَحِدُونَ وَأَعْظَمُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ التَّوْحِيدِ. Não é senão que o significado da palavra me adorarem, expressa no versículo, significa no tafsir, na explicação, me unificarem. E não criei os gênios e os humanos a não ser para me unificarem na adoração. Ou seja, adorando unicamente. E como o Sheikh menciona,
a coisa mais magnífica que Allah ordena à criatura não é senão o Tawhid, o monoteísmo. Não é senão o monoteísmo, ele, tabaraka wa ta'ala, glorificado e exaltado sejas. Como Allah Azza wa Jal fala, ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. E Allah tabaraka wa ta'ala fala para o seu profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, em seguida revelamos a ti que você seguisse a crença de Abraão, monoteísta, وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, e não era dos idólatras. O profeta Abraão não foi contabilizado dentre os idólatras. Dentre as pessoas falam, Abraão era judeu, Abraão era cristão, Abraão era tal, Abraão era fulano. Pelo contrário, ele era monoteísta, sincero, e não era dos idólatras, como sabido. E essa questão da crença abraâmica, como o Sheikh fala, وَهُوَ إِفْرَادُ اللَّهِ بِالْعِبَادَةِ, não é senão unificar a Allah com a adoração. O Tawhid, o monoteísmo, é que você adore a Allah unicamente com essa adoração. A adoração pode ser uma adoração no seu dito. Então, ó servo de Allah, ó serva de Allah, se você está falando algo, cuidado para esse algo não ser uma adoração para outro fora Allah. E pode ser com as ações, ó servo de Allah, ó serva de Allah. Cuidado, se você estiver fazendo uma ação, que essa ação não seja para outro além de Allah, se for uma adoração. E no pensamento, na intenção, ó servo de Allah, ó serva de Allah, ó eu mesmo. Se estivermos intencionando algo, mesmo sem fazer, intencionando fazer algo e esse algo é uma adoração, cuidado para não ser jogado para algo além de Allah tabaraka wa ta'ala. E o Sheikh continua falando, وَأَعْظَمُ مَا نَهَى عَنْهُ الشِّرْكِ. E a coisa mais gigantesca que foi proibida, que Allah proibiu às criaturas, foi o shirk, foi a idolatria. وَهُوَ دَعْوَةُ غَيْرِهِ مَعَهُ. Não é senão, o politeísmo significa a pessoa, está exemplificado no dito, a pessoa suplicar ou convocar ou invocar outro além de Allah, junto a ele. Seja junto a Allah ou no lugar de Allah, dá no mesmo. É idolatria pura. E a evidência, como fala, وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. E a evidência desse dito não é senão quando Allah fala, e adorem a Allah. É uma ordem imperativa, uma ordem direta para os servos. E adorem a Allah, para toda a criatura, gênio humano. Se submetendo ou não se submetendo, a ordem é a mesma, jogada para todos. E adorem Allah, e não associeis a Ele nenhuma coisa. Essa é uma tradução literal, poderíamos encontrar outras formas traduzidas, porém aqui prisando pela linguagem da revelação, né? E, subhanallah, dentre os sábios falam, o dito, e não associem a Allah nenhuma coisa, a palavra coisa, essa palavrinha pequena aqui, os sábios falam, vamos ponderar, vamos pensar, para que possamos refletir e aplicar o versículo. E adorem a Allah. E não associem a ele nada. Na verdade, é melhor falar coisa, porque a palavra nada pode ser zero, né? Então, não associem a ele nenhuma coisa. Podemos pensar, será que este livro é uma coisa? Sim, é uma coisa. É uma coisa. Então, não associe nada a Allah, nem esse livro. Será que os anjos são algumas coisas? Os anjos são coisas do universo que Deus criou. Então, não associe nenhum anjo. Será que o ser humano é uma coisa? Sim, é uma coisa. Então, não adorai a Allah e não associeis nenhuma coisa, nem o ser humano. Será que o átomo isolado, a partícula do átomo isolada, sem se aglutinar e sem se unir e formar uma tal criatura, literalmente, na essência, na matéria ali, é uma coisa. Então, não associe nada. Mesmo que essa coisa seja abstrata ou não, no seu pensamento ou não, é uma coisa. Então, adore Allah e não associe nenhuma coisa a Ele. Então, essa não é senão uma das explicações mais resumidas e diretas para o ato do monoteísmo. Então, suplicamos a Allah tabaraka wa ta'ala que nos faça dentre aqueles que revivam o monoteísmo nas ações e nas súplicas e nas intenções. Isso foi aquilo que foi facilitado falarmos. E, inshallah, no próximo encontro estaremos falando sobre quais são os 3 princípios que o ser humano está ali ordenado a saber. Está ali sendo obrigatório a ele saber dos 3 princípios. Então é isso. Alhamdulillah. Wa sallallahu wa baraka ala